Fala aí galera, tudo bom com vocês? Então vamos dar início aqui para a nossa quarta aula, essa quarta aula aí do nosso módulo 3. E eu espero que vocês estejam gostando bastante aí das aulas, vocês estejam aproveitando aí, tá? Estejam aprendendo. E olha, essa aula a gente vai falar sobre Cup and Handle. Cup and Handle. Cup and Handle é a nossa última figura aqui de continuidade que eu vou falar para vocês, que daqui a pouco, nas próximas figuras, já vou passar para reversão, tá? Reversão de tendência com as figuras gráficas. E aqui, então, galera, olha aqui. Esse aqui é o nosso Cup Handle, ele é uma figura de continuidade. E como que funciona? O Cup Handle é formado pela formação aqui de um fundo arredondado, e por esse fundo ser amplo, lê aqui, ó, galera. Fundos grandes necessitam de uma nova correção. Por esse fundo aqui, esse fundo arredondado, ele ter uma variação percentual aqui alta, tá? Ele dá resistência até aqui o fundo. Ele necessita de um novo descanso para conseguir romper essa região aqui dessa resistência para dar continuidade de movimento, tá? Então é assim que é formado o nosso Cup Handle. Ele é formado por um fundo com uma longa amplitude e por um descanso desse primeiro fundo aqui arredondado. Tá, galera, como eu já falei para vocês, as figuras que acontecem para cima, elas também acontecem para baixo, tá? Então, da mesma forma que acontece o Cup Handle para cima, também acontece o nosso Cup Handle para baixo. Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Cup Handle para baixo. E aqui a gente tem a região de suporte. Ficou um pouquinho torto aqui, né, que eu fiz. Para o preço ele vir aí replicar esse mastro após esse primeiro descanso amplo aqui, tá? E depois esse descanso do descanso, tá, galera? E olha, esse novo descanso aqui ele é chamado de handle. E esse maiorzão aqui, ele é o chamado de cup. Por isso que é cup and handle. E esse handle, como vocês podem ver aqui, o handle aqui dessa figura tem uma amplitude menor comparado a esse nosso primeiro aqui, tá? E aí, o que que pode acontecer? Por que que é formado o cup handle? Porque antes do cup handle, a gente pode ter a figura que a gente chama de fundo e topo arredondado. O que que significa isso? Fundo arredondado para dar continuidade. É assim que acontece a nossa figura do fundo arredondado e do topo arredondado. Cai, topo arredondado para dar continuidade, tá, gente? Então essa aqui que é a nossa figura do fundo e topo arredondado. Então, vocês podem perceber que como que parece esse topo e esse fundo arredondado? Parece com uma bandeira. Olha aqui. A gente pode ver uma bandeira que aqui o nosso preço ele sobe, ele descansa e depois dá uma pancada para cima. O fundo arredondado, ele funciona da seguinte forma. Ele sobe, ele faz um descanso, só que ele vai voltando, não com tanta força. Só que aí depois que ele chega nessa resistência aqui, vai acontecer uma área aqui de acumulação, tá? Aqui embaixo. E quando ele chega nessa resistência aqui, o nosso ativo aí vem replicar esse mastro aqui para cima, tá, gente? Então, o Cup Handle, ele acontece da seguinte forma. Aqui a gente tem um fundo arredondado, tá, gente? E não importa se esse fundo ele é muito, vamos dizer, ele vem aqui e fica muito tempo aqui fazendo fundo, não importa. O que importa que vocês têm que ver é a amplitude dele, tá, gente? É a amplitude que vocês têm que ver para saber se vai precisar de um novo descanso, para saber se o ativo vai vir aqui ficar cansado, precisar de outro descanso para romper e pegar fôlego aí, tá, gente? Então, isso que vocês têm que ver. Por quê? Porque o Cup Handle ele é formado por um fundo arredondado ou um topo, né? Se for um Cup Handle de baixa, mas aqui que eu desenhei, ele é formado por um fundo aqui arredondado, né, gente? Por um fundo arredondado. E esse fundo, ele só faz esse handle aqui porque esse fundo tem uma amplitude. A amplitude desse fundo aqui é uma amplitude grande, a amplitude alta. Então, a amplitude, tá, gente? É uma grande amplitude percentual. Se você olhar aqui e puxar lá no gráfico uma linhazinha até aqui, vocês vão ver aí a amplitude para ver percentualmente se é uma amplitude grande ou não. E por ter essa amplitude grande, o que acontece? O preço, quando ele vem romper aqui essa resistência novamente, o que acontece? Ele está sem fôlego, está cansado. E ele precisa de um novo descanso aqui, que é onde a gente pode entrar aqui nesse rompimento dessa resistência, tá, galera? Então, olha,
quanto para cima quanto para baixo. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Opa, deixa eu desenhar aqui para vocês o cup handle para queda. Olha lá, começa aqui, começa a descansar, arredondar, ter um arredondamento aqui com uma alta amplitude e depois vem formar um outro com amplitude menor para ter fôlego aqui para romper esse suporte, tá, galera? Então, o que é que vocês têm que ficar de olho? Começou a ver um cup handle, viu que aqui a variação desse primeiro fundo arredondado é muito grande? Cara, espera um handle. Espera um handle. Se não for tão grande, se a variação do fundo subir, vir fazer uma variaçãozinha aqui, o ativo pode vir romper aí, formando só um fundo arredondado, sem a necessidade de um handle, tá, gente? Então, isso aí que vocês têm que ficar de olho. E como que fica a sua entrada, o seu stop, sua saída, né? O seu stop loss, o seu stop gain. Como que funciona aqui? Então, galera, olha aqui. Olha como é que funciona aqui o cup handle. Aqui, então, a gente tem uma resistência. O nosso ativo vem, forma um fundo aqui arredondado, porém muito amplo. Ele tem uma amplitude muito alta aqui, uma grande amplitude. Ele precisa de um novo descanso para vir pegar fôlego aí, para romper, tá, gente? E o que que a gente pode acompanhar aí? A gente pode perceber aqui uma LTA bem forte. Uma forte LTA aqui na formação desses fundos aqui, tá, gente? Desse fundo aqui, desse fundo aqui e desse fundo aqui. A gente pode traçar uma LTA aí, uma LTA bem forte, tá, gente? Que também, se quebrar essa LTA, pode ter operação, mas eu já vou explicar isso para vocês nos slides aí mais pra frente, tá, gente? Então a gente pode acompanhar essa LTA aí, tá? É uma importante LTA aqui embaixo desses fundos para a gente poder acompanhar. E como que funciona o seu ponto de entrada, o seu ponto de saída aqui no cup handle? Olha, o seu ponto de entrada é aqui logo após o rompimento dessa resistência. Lembrando, gente, pode ser que esse fundo aqui não tenha amplitude muito grande, tá? Você vai ver isso no gráfico puxando a variação percentual. Então, se não tem um fundo muito grande, não tem muitos pontos ali da distância entre essa resistência e esse fundo aqui, o preço pode vir e romper direto, como eu já falei para vocês, no fundo arredondado aí, tá, gente? Então, se tem uma amplitude grande, esse daqui, esse fundo aqui, o que que acontece? Vocês vão esperar um descanso para poder entrar onde que eu vou falar agora para vocês, tá? Então, aqui é o ponto de entrada de vocês na quebra dessa resistência, por quê? Porque o ativo está descansado e tem bastante fôlego aí para dar continuidade nesse movimento, tá? E aí, como é que funciona? O seu loss, você ou pode acompanhar seguindo essa LTA aqui, mas primeiramente o seu loss vai ser embaixo desse handle aqui, tá, gente? Abaixo desse handle, abaixo desse fundo aqui desse handle. Deixa eu colocar de amarelo aqui para vocês verem. Abaixo do fundo desse handle aqui será o seu stop loss, tá? Porque a partir daqui o preço vem reverter a nossa tendência aí, tá, gente? E como é que funciona o seu gain? O seu gain, um bom ponto de gain aqui para você medir. Qual é o primeiro bom ponto de gain? Você medir essa amplitude aqui, ó. Amplitude desse primeiro fundo e puxar ela para cima. Beleza, bateu nesse gain já agora, o que você pode fazer? Pegar essa primeira pernada aqui de movimentação e replicar essa pernada aí para cima, tá, gente? Então, esses são os dois pontos alvos que você pode ter aí no Campaign Handle, tá? Então, Campaign Handle é uma figura excelente, porque stop curto, figura tem fôlego para romper, por quê? Porque o preço está descansado e tem movimentos muito forte após o rompimento dele, tá? Então vamos lá, acontece da mesma forma, deixa eu já puxar aqui para vocês, ó, para vocês já entenderem também quando é um campo de renda de baixo, onde vai ser a entrada de vocês, tá? Então aqui a gente tem um fundo arredondado com amplitude grande, aqui um handle, aqui a gente tem a formação de um suporte, e aí onde é que fica o seu ponto de entrada? O seu ponto de entrada fica logo aqui, tá, gente? Logo aqui após o rompimento dessa resistência, você já entra rompendo essa resistência aí, tá? Então aqui a gente, como eu já falei para vocês, a gente pode acompanhar aqui essa LTB, a gente consegue ver até um triângulozinho descendente, mas não é tanto um triângulo descendente, por quê? Porque o preço ele não ficou rebatendo tanto aqui para romper, tá, gente? Ele só teve esses dois topos aqui para continuar essa nossa tendência de baixa. E aí onde que fica o seu stop aqui? O seu stop fica logo aqui acima e você pode acompanhar esse seu stop aqui acima dessa LTB, tá, galera? Aí o que você pode fazer também? Pegar o primeiro alvo. Pera aí que aquele dali é o segundo. Seu primeiro alvo
você mede aqui essa amplitude desse primeiro topo arredondado, mede ele para baixo. Beleza, é o primeiro alvo. Às vezes, dependendo do movimento, você pode fazer uma parcial nesse primeiro alvo. E qual é o seu segundo alvo aqui? O seu segundo alvo é você pegar essa primeira pernada aqui de baixa, replicar ela para baixo e colocar o seu alvo lá embaixo, o seu stop gain, o take profit aí, para você pegar o seu lucro no Cup Handle de baixo, tá, galera? Então, bora lá. Agora, para os exemplos aqui para vocês verem como que funciona o Cup Handle. Então, vocês conseguem ver aqui que nas ações Rent 3, tá? Da Localiza aqui, a gente consegue ver que a gente tava numa movimentação de alta aqui, tá, galera? Quando aconteceu o Camper Handle, tá? Então, aconteceu o nosso Camper Handle, deixa eu dar uma apagada aqui. A gente estava na movimentação aqui de alta, começou a formar aqui um cup. Começou a formar um cup, você ainda, deixa eu fazer aqui por partes, que você ainda não tinha visto isso aqui, tá? Começou a formar um cup, o que que você mede? Você mede amplitude. Mede amplitude. Opa, essa amplitude é muito grande. A amplitude é muito grande, então o que que eu vou esperar? Eu vou esperar a formação de um novo handle para eu poder entrar. E aí, nosso preço veio aqui formar um handle, tá, galera? E aí, o que aconteceu? Quando após o rompimento aí dessa resistência, depois da formação desse handle aqui, ó, teve o nosso cup, teve o nosso handle, a gente pôde acompanhar aqui o nosso preço com uma LTA e com essa resistência, e após a formação desse cup, desse novo descanso, desse primeiro fundo arredondado, você poderia entrar aqui com o seu stop medindo aqui essa amplitude para cima, tá, galera? E aí, depois você poderia também pegar aqui e pensar numa replicação dessa primeira pernada aqui com o seu stop loss, e o seu stop loss ficaria logo aqui abaixo, tá, galera? E vocês podem ver que depois o nosso preço aqui fez um descansozinho lateral, que até mais pra frente, depois de ter rompido aqui, feito essa bandeira, você poderia ter puxado o seu stop daqui de baixo, bem aqui pra cima, deixando o seu stop bem curtinho aí, deixando o movimento rolar com um loss bem curto, tá, gente? Então, olha aqui no mini índice, tá? O Infut, versão de estudo do mini índice, não tem como operar no Infut, tá, galera? E aí, o que que você pode fazer? Você veio, puxou aqui essa movimentação de baixa. Caramba, o preço estava caindo. Veio e formou um topo arredondado. Olha esse topo arredondado aqui. Caramba, amplitude muito grande. Como que a gente vê a amplitude? Dá pra gente ver pela uma amplitude percentual lá na plataforma, tá, galera? Então a gente viu aí, caramba, amplitude muito alta, então vai necessitar de um handle aí antes de romper. Então eu já sei que eu não posso entrar aqui, eu preciso esperar um handle. Então eu fui lá, esperei um handle e após a formação desse handle, aqui a gente tem a região de suporte. E aí, onde que é meu ponto de entrada aqui? Meu ponto de entrada na perca desse suporte. Por quê? Porque aqui, ó, a gente teve a formação de uma movimentação de baixa. Aqui o nosso preço veio, só que para ele romper aqui ele estava cansado, necessitou de um novo handle, descansou desse outro descanso aqui, tá, galera? E aí, após o rompimento aqui, nosso preço aí despencou em 450 pontos, que é uma boa movimentação, que você pegando isso aí, você já poderia até bater a meta aí do dia e já sair, fechar o computador e sair fora para garantir o lucro, tá, galera? Então, ó, muito cuidado para você não entrar em cup handle em cup handle não, em fundo arredondado, porque aqui a gente tem um fundo arredondado de amplitude grande, uma amplitude grande, aqui a gente tem uma amplitude grande. Muito cuidado para você entrar nesse fundo arredondado com essa amplitude grande sem esperar um handle, Por quê? Porque se você não espera um handle aqui para o nosso ativo romper mais descansado, olha aí o que acontece. Não tem movimentos fortes após dar rompimento. Por quê? Porque o preço está cansado. O preço subiu já muito. Porque quem comprou aqui embaixo, já está querendo vender aqui. Já quer realizar o lucro, tá, galera? Então é isso que acontece. Então já rompe cansado ali. O preço rompeu cansado. Ele pode vir fazer um descanso aí. E às vezes pode vir voltar esse movimento aqui para engatar numa tendência de baixa e você tomando stop, tá, galera? Então muito cuidado para quando acontece aí um fundo arredondado de uma amplitude muito alta e quando rompe sem o handle, como aqui, ó, rompeu sem o handle, necessita de uma correção. Então o preço aí veio dar uma correçãozinha acima dessa resistência, tá, galera?
Olha, vou passar um hack aqui para vocês, tá? E qual que é esse hack? O hack funciona assim, ó. Quebra de padrão é o nome do hack. Quebra de padrão, também vou passar esse hack lá no Oco, tá, gente? Vou passar também a quebra de padrão lá no Oco para vocês aprenderem. E como que funciona a quebra de padrão? Aqui, após a formação aí do nosso Cup Handle, então aqui a gente formou um Cup Handle, tá, galera? O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui a gente tinha uma região de resistência, uma importantíssima região de resistência que o nosso preço precisava aí romper antes de vir fazer uma movimentação de alta aí para replicar essa pernada aqui para cima, tá, galera? Então, o que acontece aqui, como eu já falei para vocês, a gente pode acompanhar o nosso preço aí por essa LTA. E aí, a gente acompanhando esse preço pela CLTA, o nosso ativo, ele veio, ele fez o nosso handle, só que aí ele segurou nessa resistência. Então, por ele ter segurado nessa resistência, ele veio querer fazer um novo descanso, mas a força compradora foi maior. Ele veio aqui, fez um descansinho aqui para romper essa nossa LTA, e quando perder essa LTA, engatou aí nesse canalzinho de baixa. Então, olha, gente, quebra de padrão também gera gatilho, tá? Também é oportunidade, por quê? Porque a figura não se concretizou para cima, então você pode operar no movimento contrário para ela. Ela não fez esse movimento aqui, então você pode operar aqui nessa movimentação contrária, tá, galera? E aí é muito bom, tem bastante assertividade também esse tipo aqui de quebra de padrão. Então, vamos falar aqui de novo para vocês. Se o ativo ele não romper essa barreira psicológica, tanto sendo suporte, também pode ser no campo renda para baixo, também pode ter quebra de padrão no campo renda para baixo, tá? Pode acontecer isso aqui também, tá, galera? Ter um campo renda aqui e aqui a gente tem a nossa LTB e o nosso ativo segura nesse suporte e vem romper para voltar a reverter esse movimento, tá? Também pode acontecer. Então, se ele não romper essa barreira psicológica, o ativo não teve força para romper a barreira psicológica, e aí ele perdeu a linha de tendência. E aí ele reverte o padrão, desconfigurando o padrão, formando aí uma quebra do Cup Handle, tá, galera? Então vale bastante a operação nisso aí, é bem válido e bem assertivo. Então olha lá, deixa eu mostrar aqui para vocês um novo Cup Handle aqui, olha lá. Aqui, movimentação de alta, fez um Cup. Fez o cup, você não tinha essa movimentação aqui ainda. O que você viu? Caramba, aqui a gente tem uma amplitude, alta. A gente tem uma amplitude percentualmente aí bem forte. E aí o que a gente faz? Espera um handle. Esperou o nosso handle. Quando esperou o nosso handle aqui, vocês podem ver que o nosso ativo aí rompeu e a gente pôde pegar aqui essa amplitude e projetar ela aí para cima, como vocês podem ver aí, que foi exatamente lá na amplitude bem certinho, tá, galera? Então, isso é muito bom. O Cup Handle é uma figura excelente para operar em continuidade de movimento, beleza, galera? Então, olha, é assim que funciona o Cup Handle. Vamos lá, ó. Arredondou primeiro, fundo arredondado, tinha muita amplitude, precisou de um descanso, fez fez um handle e aí veio replicar essa nossa amplitude aqui lá para cima, tá, galera? Então, Cup Handle é uma figura muito boa para continuidade, muito assertiva que vocês podem utilizar aí para operar. E vamos lá, pausa aí e tenta achar aí, ó, na tela o Cup Handle. Esse aí tá fácil, hein, galera? Olha o Cup Handle aqui, que beleza. Vamos lá. Cup and Handle. Teve o Cup and Handle e aí aqui a gente tinha um nível bem forte de resistência e após o rompimento aí dessa resistência, nosso ativo veio pegar essa amplitude aqui para replicar ela para cima, tá, galera? Então, olha, Cup and Handle, figura muito boa. A gente pode acompanhar aqui esse nosso ativo numa LTA. Como vocês podem ver, o ativo depois de ter replicado aqui essa amplitude, ele veio buscar aí nossa LTA de novo, formando uma bandeirinha aí de baixa. E é assim que funciona as análises de vocês, tá? Do Cup Handle. Então aqui, onde que vocês entrariam nessa operação? Aqui a gente teve o Cup, o Handle, aqui a nossa resistência e a sua entrada, o seu exato ponto de entrada é aqui, após o rompimento dessa resistência, tá, galera? Porque aí é o momento exato, é o melhor momento de você entrar para dar continuidade nesse nosso movimento. E o seu stop ficaria aqui abaixo do nosso handle, tá, galera? Olha aqui, ó.
você considera a mínima, ficaria aqui abaixo desse nosso movimento, tá? E aí, vocês podem perceber que após o ativo ter rompido a resistência, ele veio fazer outro descansozinho aqui, e daí você poderia puxar o seu stop daqui de baixo, aqui lá para cima, tá? E aí o seu alvo, como eu já falei para vocês, a replicação dessa amplitude aqui para cima, tá, galera? Então, ó, cup and handle, o cup, o handle, e aí a gente acompanhou aí nessa LTA. E olha, galera, por que é chamado de cup and handle? Eu acho que vocês devem estar com essa dúvida aí na cabeça. Pode ser que vocês não tenham pensado dessa forma, que tenha pensado com essa imaginação aqui, tá, galera? Tem que ter bastante imaginação para imaginar esses desenhos aqui, tá, que eu faço. Beleza, galera? Olha lá aqui, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso cup e o nosso handle. Se você perceber, parece uma xícarazinha de chá, não parece? Eu acho que parece aqui, olha aqui. Olha, deixa eu tentar desenhar aqui. Aqui fica onde você pega, beleza? Xícarazinha de café aqui. E olha, aqui fica a fumacinha do café. Aí que você vai beber. Ó, vou botar aqui de preto a parte do café. Então isso aí, por isso que é chamado de cup and handle, que é a xícara de chá, tá? E olha lá, tem uma resistência, pegou a amplitude, colocou pra cima, beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá. Pausa aí. Beleza. Olha, aqui a gente teve essa movimentação. Após a formação aí do cup and handle, teve um fundo arredondado com uma amplitude grande, precisou de um novo descanso, e aí você entraria onde? Entraria aqui com o seu primeiro alvo, replicação dessa distância aqui, e o segundo alvo aqui, esse movimento, que foi o que aconteceu aqui, galera, tá? Que foi o que aconteceu aqui, que replicou esse movimento aí para cima, o seu alvo muito grande. Por que o seu alvo muito grande? Olha, pernada, pernada, alvo muito grande. E o seu stop? Olha onde é que fica o seu stop. Deixa eu colocar aqui, onde fica o seu alvo. Aqui é onde que fica o seu ponto de entrada. E o seu stop fica logo aqui. Então você consegue ver aí que dá para seguir tranquilamente, pelo menos um 3-1 aí com o cup and handle. Então é excelente figura aí para se operar. Olha aí o cup and handle, respeitou a nossa LTA aí, beleza? E olha lá, galera, o que poderia ter acontecido aqui? Se o nosso ativo não tivesse rompido aqui para cima, o nosso ativo poderia respeitar que essa nossa barreira psicológica, poderia vir querer cair e dar uma retomada aí no nosso preço, gerando uma quebra de padrão, gerando uma reversão, onde você poderia também aí entrar aqui na quebra dessa LTA, beleza, galera? E olha aqui, o que é muito interessante para vocês. Se vocês perceberem, aqui tem um pavio. O que quer dizer isso? Coisa ruim, sabe por quê? Porque quem não sabe que tem que esperar um novo descanso desse nosso arredondamento aqui de amplitude muito grande, desse nosso arredondamento, precisa de um novo descanso, entrou aqui nesse pavio. Se entrou aqui, pode ter tomado stop aqui, pode ser que não tenha seguido ali o plano e ter tomado stop. Então é extremamente importante que você viu um cup não, né? Um fundo arredondado com amplitude grande, uma variação, uma taxa de variação ali alta percentualmente. E a gente espera aí o handle para a gente poder entrar com um ativo descansado para ter movimento forte. Vamos lá, galera. Mais uma vez aí na ação CSNA formando aí um cup and handle. Olha lá. Pausa aí. Pernada. Cup. E olha aqui, começou a formação de um handle. A gente esperaria esse handle aqui para vir romper essa nossa resistência aqui para dar continuidade nesse nosso movimento aí, tá, galera? E aí, a gente tem essa LTA aqui para, tipo, ver ela, né? Pra gente ver essa LTA aí, para acompanhar essa LTA, pra gente ver se o nosso ativo não vai vir perder, porque ele também pode perder essa LTA gerando uma reversão de tendência aí, tá, galera? E aí, vocês podendo operar vendido aí nesse cup and handle, tá? Olha aí mais uma vez, tenta aí. Cup, handle lateral. Handle lateral, então é a formação do cup junto com o retângulo, com o Darvas Box que eu ensinei para vocês lá na aula 1. Então olha que espetacular essa figura. Aqui a gente tem uma região de resistência, você entraria aqui com um ativo bastante descansado, com seu stop bem curtinho e com o seu primeiro alvo aí já pegando essa primeira movimentação aqui
lá para cima, tá, galera? Então, olha, dá para seguir tranquilamente aí gerenciamento, plano de trading. Por quê? Porque aqui eu tô só trazendo figuras para vocês que vocês vão poder utilizar e vocês vão conseguir seguir gerenciamento com alvos longos e stop curtos, tá, galera? Então, olha, mais uma vez aí, pausa. É importantíssimo que vocês pausem o vídeo e tentem, tá? Para treinar o olho de vocês, porque as figuras gráficas são tempo de tela para você pegar uma dinâmica ali maior, conseguir ver mais elas, ver de uma forma melhor. É tempo de tela que você precisa, então por isso que é importantíssimo você estar sempre treinando. Então, olha, aqui a gente tem um cup com uma variação muito grande, então a gente precisa esperar um handle. E aí, tá aqui na formação de um handle, galera. Então é assim que você analisa. Eu gosto de colocar aqui antes da formação da figura, antes de ter acontecido o movimento, para vocês verem o que vocês precisam analisar antes de entrar. Então aqui você analisaria essa resistência, para você ver se o ativo ia vir com volume forte comprador aqui para perto, para você poder operar aqui no rompimento dessa resistência com seu stop bem curto aqui abaixo do nosso handle e com seu alvo bem longo aí, pegando essa projeção para cima, e o segundo alvo, essa pernada lá para cima, tá, galera? Então, olha, essa aí foram as figuras de continuidade que eu trouxe para vocês, e o Cup Handle, ele é uma importantíssima figura para vocês aprenderem, e é pouco falado na internet, só que é uma figura extremamente assertiva, tá, galera? Então é uma figura muito boa que vocês podem utilizar aí no setup, no operacional de vocês. Então a tarefa de casa que eu deixo para vocês é vocês vão procurar Cup Handle, vão tentar operar Cup Handle, lembrando na simulação, tenta na simulação primeiro, veja a estratégia, se pega ali a estratégia, entenda a estratégia antes de ir para real, tá? E vai ver Cup Handle no gráfico, veja quebras de padrão de Cup Handle, tenta analisar. É um pouco mais difícil você analisar, mas eu já passei para vocês porque é um ponto de entrada muito bom que vocês podem aí entrar, tá, galera? Então essa drive é de vocês e quando vocês encontrarem o Cup Handle, me manda mensagem porque eu quero ver quem tá fazendo as tarefas aí mesmo, tá? Então eu quero ver aí você tirando o print de Cup Handle que vocês encontraram aí no gráfico, beleza, galera? Então essa aí foi a nossa aula e lembrando, Cup Handle é a formação de um fundo arredondado. Esse fundo arredondado, por ele ser amplo, por ele ter uma amplitude grande, ele precisa de um novo descanso, porque o ativo perdeu a força ali. Por quê? Porque quem comprou aqui embaixo está querendo vender aqui em cima. Ou seja, precisa de um novo descanso ali para poder romper e pegar força aí para continuar essa nossa tendência, tá, galera? E aí a gente pode acompanhar uma LTA aqui por baixo e após o ativo aqui também pode respeitar essa resistência, vir querer perder essa LTA e vir para uma movimentação de baixa aí gerando a quebra do padrão. E aí, onde que fica o seu ponto de entrada no Cup Handle? Isso aqui é só uma revisãozinha, tá, galera? Para quem não pegou direito. Olha, onde que fica o seu ponto de entrada? Cup Handle. O seu ponto de entrada fica logo aqui. Aqui a gente tem uma resistência. E o seu ponto de entrada fica exatamente aqui no rompimento dessa resistência. Com o seu ganho, pegando essa amplitude, colocando para cima. O seu segundo gain, pegando esse movimento para cima. E o seu stop loss, bem aqui embaixo. Um stop loss bem curto aqui no seu handle, tá? Que você pode colocar aí para entrar. E no Cup Handle de baixa, vamos lá. No Cup Handle de baixa. Aqui a gente tem a movimentação de baixa, um cup, um handle, e aí aqui a gente tem uma região de suporte, e quando rompe essa região de suporte, a gente pode dar entrada aqui com o nosso alvo da mesma forma, pegando a projeção para baixo, e depois pegando essa movimentação para baixo, e também pode acontecer a quebra de padrão também, que aqui a gente tem um LTB, e após o rompimento aqui dessa LTB, respeitando esse suporte, após o rompimento dessa LTB, o ativo vem aí reverter, gerando quebra de padrão, que é um ótimo gatilho de entrada para vocês, tá, galera? Então façam a tarefa, façam a simulação, que eu quero saber quem está fazendo aí e me manda mensagem. Então foi isso aí a nossa aula e até a próxima aula que a gente vai começar a falar aí das figuras de reversão, tá, galera? Eu já falei das figuras de equilíbrio e de continuidade, agora a gente vai partir para as de reversão. Então bora lá,
que ainda tem bastante conteúdo pra frente.